A paz do Senhor para todos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, estudando a lição de número 8, que tem como título Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Que temos como texto áureo Filipenses 4:7, que diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verdade prática diz: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses 4, de 4 ao 7, Mateus 9 e 36, João 11, 35 e 36. E diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. João 11 diz: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Então, hoje nós estudaremos essa lição, né? Que também, assim como na lição anterior, onde estudamos sobre os pensamentos, né? Esse campo de batalha de pensamentos, né? E ações, hoje estudaremos emoções e sentimentos. Ali tem tudo dentro das faculdades da alma, né? Hoje estudaremos essa batalha de equilíbrio interior, né? Entre emoções e sentimentos, né? E aqui no próprio texto, né, que acabamos de ler, o texto bíblico, né, diz assim no 5, ó, Filipenses 4:5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Ele está querendo aqui dizer, o apóstolo Paulo, seja o nosso equilíbrio, né? Essa equidade, ele quer falar em equilíbrio, né? Seja notória, né? O homem é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem esse equilíbrio emocional, né? Controla suas emoções e sentimentos, ela é vista por todos, né? Assim como também uma pessoa desequilibrada, né? Uma pessoa desequilibrada que não tem controle, né? Entre emoções e sentimentos na sua vida, né? Então, entrando aqui na lição, nós vamos ver aqui na introdução. Diz assim: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo e volutivo, né? Ele pensa, ele tem afetos e tem vontades, né? E também é livre, né? Ele pensa, ele sente, ele deseja, ele age, né? Aquilo que a gente estudou na lição passada também, né? Os desejos e as ações, né? Ele age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender a sua importância na experiência humana e espiritual, né? Então, aqui ele já dá aqui uma introdução do que vamos abordar nessa lição, né? E nós vamos estudar essa diferença entre emoções e sentimentos, né? Entre emoções diferentes e sentimentos. E também a questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio entre essas duas faculdades da alma, né? Então, o tópico 1 diz assim: o homem, um ser afetivo. Quais os propósitos desse estudo, estudar sobre a afetividade humana, né? Diz aqui, ó, há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos
de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como e devem ser geridos. Qual a conexão existente entre os pensamentos e o que sentimos? E qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar, agir. Nada em nós está fora do controle, fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Então, o propósito desse estudo, né, é justamente a gente ver que as doenças psicossomáticas, as doenças, elas estão cada vez mais dentro da sociedade, as pessoas estão cada vez mais doentes. É crescente, é alarmante o número de pessoas com doenças dessa natureza. Então, esse estudo ele tem o propósito de entender, compreender, né, essa questão, né, as relações entre pensamentos, sentimentos, né, emoções. E também a gente vai ver, né, que nada foge do controle e do propósito que Deus criou o homem. Então, o homem, Deus, quando cria o homem e dá a ele, né, a tricotomia, corpo, alma e espírito, ele fez com o propósito de adorá-lo, de servi-lo, né, de servi-lo e adorá-lo. Então, o homem tem esse propósito. Então, nada mais justo do que conhecer, né, e compreender o ser humano como um todo, né, desde a sua parte material, como também da sua parte imaterial. Então, há esse propósito de estudar e aprendermos, né. Afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Então, aqui já está o conceito, né, a definição de afetividade, né, essa capacidade de sentir e também demonstrar as suas emoções e sentimentos. Isso é a afetividade humana. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma. Já estudou essa relação entre corpo e alma, né? Aquilo que sentimos lá na alma, ela é expressa no corpo, né? Há um versículo que diz que coração alegre, né, formoseia o rosto, né? E a gente vê também em muitas ocasiões que quando também há o inverso, né, a tristeza, a amargura dentro da alma também, ela é vista no nosso corpo, né? A gente viu o exemplo, né? A gente vê até o exemplo de Neemias, né? Ele ali, por mais que tentasse disfarçar ali perante aquele rei, né, perante o rei conheceu através de expressões corporais que Neemias não estava bem na sua alma, né? Lá na sua alma havia tristeza ali, havia alguma angústia dentro da sua alma a ponto de ele perguntar o que estava acontecendo. Então há essa relação, né? Aí diz, ó, esses processos envolvendo tanto o corpo quanto a alma, né? E também o espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito. E que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, né? A natureza que Deus nos criou, que é a parte material, criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Então vamos lá ver a diferença, né? Emoções, o que são emoções? São reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Então a gente já entende aqui que a emoção é algo rápido, né? Em frações de segundos você sente, você se assusta, tem aquele medo de alguma coisa, né? Você sente aquele medo, é involuntário, vamos dizer assim, involuntário, né? Como também outras emoções, né? Outros tipos de emoções, a alegria também, né? Você recebe uma notícia ali, uma notícia muito boa, e você fica alegre, né? Ou você reencontra alguém, quando você reencontra alguém que você ama aquela pessoa, quando você vê, você se alegra. Então é uma questão rápida, de frações de segundo ali você tem a emoção, né? Já o sentimento, o que é o sentimento? O sentimento, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, né? É uma sequência, né? Uma consequência da emoção. Mas permanece por mais tempo, né? Ele é duradouro. E são percebidos de forma mais conscientes.
Como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Então, a gratidão você tem por algo que alguém faz por você e você reflete, você pensa e você fica grato àquela pessoa por aquele favor, vamos dizer assim, aquele favor imerecido ou merecido, né? De alguém faça com você. Então você pensa mais, né? Enquanto a emoção você não dá tempo muito pensar, é de momento, né? Então também a solidão, ele cita aqui a solidão, né? A solidão você tem com o passar do tempo, né? Às vezes você se sente só, mas ali por questão de dias, se você, só um exemplo, né? Você mora numa casa que tem outros familiares, aqueles familiares saíram de casa para uma viagem, mas às vezes é uma viagem curta, demora pouco, você ali não se sente uma solidão, porque sabe que as pessoas vão voltar, você está até triste, se sentindo só algumas emoções você vai sentindo, mas o sentimento da solidão você vai sentir com o tempo. Que é um exemplo, se for a parte do luto, né? Se alguém morreu ou for em definitivo da sua vida, você ficar só, você vai se sentir uma solidão, ou seja, um sentimento, é algo mais duradouro. E essa solidão pode durar muito tempo, né? Ela pode durar até a vida inteira, né? Com a solidão. Então, aqui é a principal diferença, né? A principal diferença é que a emoção passa rápido, né? Tem pouca duração e é intensa, né? Muito intensa, é forte, né? Já o sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Como servo de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscar equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Então aqui a gente já tem essa diferença, né? Recapitulando, a emoção, ela é muito intensa, mas é menos duradoura. Já os sentimentos, ela é menos intensa, mas dura um pouco mais, né? Dura mais tempo. Então, aí diz aqui que como servo de Deus, nós devemos aprender a lidar, né? A saber controlar, né? Ter equilíbrio sobre as emoções e também os sentimentos. Principais afetos: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza. São as 6 emoções básicas, né? A mais, né? Só que ele cita aqui essas 6 emoções básicas, né? Essas 6 afetos humanos, né? Básicos. Quando ocorrem, provoca alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas, né? Então aqui ele cita que esses afetos, eles causam expressões corporais, né? Ele cita aqui algumas, né? Quem não sentiu, né? O corpo trêmulo, né? A ter aquela tensão, ter aquele medo, né? Também essa respiração ofegante, né? É normal você sentir, né? E outros, né? Tensão muscular, secura na boca, né? Tem pessoas que têm náuseas, né? Provoca às vezes até vômito, de ter uma tensão muito grande, um medo, né? Uma ansiedade, né? De algo acontecer e você começa a sentir, né? Tem essas características, né? No seu corpo, né? Então ela dá essas alterações corporais, né? Os afetos, eles são, a gente estudou, né, que a alma, ela está muito ligada ao corpo, né? Ela é ligada, ela reflete no corpo, né? Ela expressa, né? A nossa alma, ela expressa no corpo, né? Então diz aqui, ó, Adão expressou alegria ao acordar e ver Eva, né? A emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso, duradouro e feliz, convivência que tiveram, plena cumplicidade. Então aqui ele já cita que Adão, e a gente pode ver Adão aqui, num primeiro momento, sentindo uma emoção, né? Vamos dizer assim, uma paixão, né? Deus, quando apresenta ali Eva para Adão, ele há uma alegria ali muito grande, uma alegria, uma paixão ali, ao contemplar aquela formosura daquela mulher, ao ponto dele dizer, né, que era ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então ali ele estava ali deslumbrado com aquela companheira, né? E também os sentimentos de amor, de cumplicidade ao longo do tempo, né? Ao longo da convivência. Começa a amar, até a ser cúmplice ali de Eva, né? Uma relação ali de sentimentos. Aí diz mais também que ele
Adão expressou alegria. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo. Né? Vergonha e medo. Duas emoções negativas e desagradáveis. Dentre as relações externas imediatas ocorrem a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente causou profunda frustração e angústia. Então, ali no primeiro momento, após o pecado, eles começam a ter ali agora a parte negativa das emoções e sentimentos. Até então, não havia clima, não havia ali nada que trouxesse sentimentos ou emoções negativas, ruins. Né? Porque o casal estava ali vivendo uma plena comunhão com Deus. Né? Ali havia comunhão, havia alegria, era um cenário totalmente favorável para haver sentimentos e emoções positivas, boas. Mas a partir do momento que o pecado entra, entra na humanidade, aí começa ali os sentimentos e as emoções ruins. Né? Primeiro ali a vergonha, eles se envergonharam, descobriram a nudez, né? Ao ponto de procurarem fazer roupas ali para cobrir a sua nudez. Então eles já estavam envergonhados. Né? Então ali era uma emoção, ali, um sentimento de vergonha. E eles também tiveram que conviver com tristeza, né? Com angústia, frustração, ficaram frustrados. Então, ali estavam com sentimentos, né, que perduraram ali por muito tempo na vida deles. Então, ali também a gente vai ver ali logo, ali no início, né, no Gênesis, subtópico 4 diz assim: inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoções e sentimentos. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou seu irmão. Outros sentimentos negativos, como a culpa, o medo, o acompanhariam por toda a vida. Então aqui logo no filho ali, no filho do primeiro casal, né, Caim, a gente já vai ver tanto as emoções como os sentimentos ruins. Né? A gente viu que Deus atentou para o sacrifício, a oferta de Abel, que era também um filho do primeiro casal, Adão e Eva, e não atentou para o sacrifício, a oferta ali de Caim. E ali causou uma ira, ou seja, uma emoção de ira, né? De ira, de inveja, né? Ali em Caim. Mas Deus o alertou sobre a questão dos sentimentos. Deus alertou a Caim, né? Dizendo que ele estava ali e a gente via a emoção já no seu semblante, né? Estava com o semblante caído, né? E Deus percebeu, né? E tem aquele diálogo com Caim, e disse que se o bem ele fizesse, também seria aceito a sua oferta. Deus já conhecia o coração dele, que estava ali com ira, com inveja, né? Mas Deus dá um alerta, né? De se bem fizeres, né? Também eu aceitarei. Aí Deus faz o alerta. O pecado, ou seja, os sentimentos já havia às portas. Ele tomasse cuidado com o sentimento de ódio. Primeiro ele tem a ira, a raiva, ali, do primeiro momento ali de Deus não receber a sua oferta e receber do seu irmão. Mas Deus alerta. Ou seja, dizendo assim, toma cuidado, tem equilíbrio. Controla essa ira para não se tornar um sentimento de ódio. Né? E Caim ali, ele deixa alimentar aquela emoção, aquela ira, e se transformar em ódio e ter um reflexo nas suas ações. O que ele fez foi lá e matou, tomado de ódio, matou seu irmão. Né? Então aqui, ali a gente vê, né, ali em Caim, os sentimentos e as emoções e os sentimentos. Que também perduraram também. Após a morte, né, ele ficou ali com alguns sentimentos, né? Ele teve que conviver o quê? Com medo, com a culpa, né? Tanto que ele mesmo expressa que iria ficar ali escondido, iria ser fugitivo, ou seja, ele fugindo de alguma coisa, ele estava com medo. Né? E aquele sentimento de culpa nele. Né? Sentimento de medo, ele tinha medo de alguém se vingasse, o matasse. Né? Ou seja, ele teve que conviver com os sentimentos, as consequências das suas ações, né? E de sua falta de controle. Né? Então aqui, a gente viu aqui nesse primeiro subtópico, né,
questão do homem um ser afetivo. Partindo aqui para o segundo tópico, diz assim: emoções, experiência e controle. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constitui um pecado em si mesmo, mas é responsabilidade nossa de agir, é nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo: irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim admite a ira como emoção, mas não como sentimento. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira. Dizer eu sou a si mesmo, para justificar roubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo. Então aqui ele dá essa questão da decisão, né? A reação e a decisão. Então aqui a gente viu nesse subtópico agora que acabamos de ler que a ira, né, algumas emoções, né, não só a ira, elas são inevitáveis. Você não consegue controlar. É do nosso ser, vamos dizer assim. A gente não consegue evitá-la, mas a gente consegue controlá-la para que não torne aquilo ali um sentimento e assim vir o pecado. Então, quando o apóstolo Paulo diz, irai-vos e não pequeis, ele está querendo dizer que, muitas vezes, emoções vão tomar conta do nosso ser, mas nós devemos reprimi-los, né? Devemos ter controle para que não torne um sentimento e viemos a pecar, como diz o texto também, dar lugar ao diabo. Né? Então, aqui, eu cito até também Colossenses 3:8, que diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então o apóstolo Paulo aqui, falando aos Colossenses, né, ele está dizendo que nós devemos despojar, ou seja, nos afastar, tirar, né, de nós toda a ira, toda a cólera. Né? Então dizer aqui, como disse o texto, né, dizer que eu sou assim mesmo, é assim mesmo, é apenas uma desculpa para, vamos dizer assim, cobrir, né, dar uma desculpa aos nossos pecados. Então não é pecado você, muitas vezes, você irar-se, né, mas é pecado você enraizar essa ira no seu coração, transformando ela em ódio. Aí é onde está o pecado. Né? Que a gente vai ver que até o próprio Jesus, ele teve emoções. Não é pecado, ele teve ira. A gente vê que Jesus irou-se ali em um determinado momento, ele se irritou, ele teve momentos de querer ficar só, né? Ele teve tristeza, ele chorou, né? A expressão chorar veio de um momento ali de tristeza ali. Então, o próprio Jesus, ele teve emoções, mas não pecou em momento algum. Né? Então, o problema está em deixar essa emoção se transformar em sentimento e colocar em nossas ações pecados. Né? Então, o pecado está em deixar essa emoção alimentar coisas ruins na nossa alma. Né? Então, ele cita aqui também, né, a questão aqui da ira, né, tentar justificar os nossos erros, né, permanecer e negar a obra de Cristo na nossa vida. Então, se Cristo, né, se nós recebemos o Espírito Santo, agora nós deixemos as obras da carne de lado e nós vamos ter o quê? Agora, o fruto do Espírito é quem vai nos guiar. Então, nós somos agora nova criatura. E como nova criatura, as coisas velhas já passaram. Nós não podemos deixar alimentar a ira. Né? Então, devemos ter esse autocontrole. Né? Então, a obra de Cristo na nossa vida, ela ocorre o quê? Quando nós recebemos o Espírito Santo e nós começamos a ter o fruto do Espírito na nossa vida. Né? E um dos
uma parte do fruto do Espírito, né? Ali ele fala nesse autocontrole. Né? Ele cita também o autocontrole. É fruto do Espírito. Emoções e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado enraizadas no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. Sua insensatez lhe custou a vida. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus para que nos livre da soberba, para que ele não nos domine e leve à transgressão. Então, o fato, né, diz aqui, de termos aí reações instintivas, né, dessa questão da emoção, ele não tira o caráter pecaminoso. Não, mas eu não posso evitar, eu não posso... Isso aí é de mim, ele veio, não tem como evitar. Tem, a gente tem esse controle na nossa vida. A gente pode evitar, né? A gente pode evitar de cometer pecado, né? Mesmo irado, mesmo ali com... Muitas vezes vem aquela raiva, né, às vezes do nosso próximo, do nosso indivíduo, até de familiar, de alguém próximo, mas a gente não deve deixar essa raiva tomar conta da nossa alma e se tornar um sentimento. Né? Guardar mágoas, né? Devemos o quê? Perdoar, devemos perdoar. Né? O profeta Jonas, né, quando foi mandado à cidade de Nínive para pregar, ele estava ali tomado ainda de rancor. Né? Ele estava ali com rancor daquele povo, ele sabia que aquele povo era um povo perverso, um povo inimigo, mas ele ainda com rancor, ele não queria pregar naquela cidade, porque sabia do perdão que Deus iria dar àquela cidade se eles se arrependessem. Então ele estava ali com um sentimento ainda de rancor. Né? Ele não queria de maneira alguma que aquele povo se salvasse. Então a gente vê isso em diversos outros textos. Né? O próprio, ele diz aqui que às vezes esse sentimento ele já está enraizado. Né? Diz aqui, o pecado às vezes enraizado no coração. A ira que tomou conta para se tornar um ódio e cometer o homicídio em Caim, ela já estava enraizada. Porque a gente vê que Deus não aceitou o seu sacrifício, então ele Deus já está conhecendo o seu coração. Não era pela forma como foi, ou pelo que foi o sacrifício, a sua oferta. Não é porque ele ofereceu isso ou aquilo, mas sim porque Deus já conhecia o seu coração, já era um coração perverso, um coração mau. E Deus o alerta, faz o bem, que assim você vai ter seu sacrifício, a sua oferta aceita. Mas ele não, ele cada vez mais alimentou aquilo e deixou aquele ódio, aqueles sentimentos tomar conta da sua vida e ele cometer aquele homicídio. E ele cita aqui também a questão de Nabal. Né? Nabal era um homem ingrato, ele foi beneficiado por Davi, e o que ele deu em troca? Ele deu em troca a ingratidão. Era um homem perverso, né? Era um homem perverso, a ponto de quase, se não fosse sua esposa, tomar uma atitude, quase Davi, né, ao saber o que aquele homem pretendia, o que aquele homem fez, né, não recebendo ali aqueles soldados, Davi queria matar, ia lá e destruir tudo, mas a sua esposa ali foi e clamou ali misericórdia, convenceu ali a Davi a não cometer tal coisa. Mas a gente vê que aquele homem era tomado por tanto ódio, que ao saber ele ficou ali com um sentimento tão grande que acabou morrendo, né? Perdeu sua vida ali de tanta raiva, tanta coisa ruim que tinha dentro da alma daquele homem por nome de Nabal. O aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem benefícios. O medo, por exemplo, quando sentimos essa emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga e adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para uma luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal.
foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante sua vida e ministério. Né? Então aqui, nem sempre, às vezes, algumas emoções são apenas de um lado negativo, mas às vezes é uma coisa positiva. Ele cita a questão aqui do medo. O medo, ele muitas vezes nos ajuda. É através do medo que, às vezes, não cometemos tais coisas, né, pecaminosas. Né? Através do medo, às vezes, ele diz aqui que o homem ativa ali uma área de defesa. Né? Então, quando você tem um medo, você começa, seu corpo, automaticamente, ele entra numa situação de defesa. Né? Por exemplo, você, às vezes, age de uma tal forma, faz algumas coisas que você, às vezes, nem acredita que conseguiu fazer, mas através do medo. Né? Eu conheço muito bem, eu lembro de uma história que eu ainda era muito criança na época, e aconteceu de uma mãe que tinha uns filhos criança, presenciou um início de um incêndio ali em sua casa. E ela, através do medo, eu lembro que ela pegou ali um balde gigante que jamais ela teria força de pegar aquele balde e jogou, apagando aquele início de incêndio em sua casa, através do medo que ela sentiu ali de ver aquelas chamas iniciando em sua casa e correndo o risco dos seus filhos ali, do seu filho pequeno, criança, ser consumido pelas chamas. E eu lembro que depois ficou sem acreditar que teve aquela ação, né? Conseguiu fazer aquilo, todo mundo ficou admirado, ou seja, foi uma reação que ela teve da emoção do medo. Ela, através do medo, ela conseguiu fazer algo que ela, sem o medo, não conseguiria. Né? Então, você, em diversos momentos, né, o seu corpo, ele faz algo que você não consegue fazer sem um sentimento. Né? E também, a questão também, tanto para o bem, como diz aqui, os afetos podem ser direcionados também para o mal. Né? Para o bem, também para o mal. Pessoas, né, com um sentimento, com uma emoção ali má, uma emoção ruim, ela joga aquela emoção para fazer o mal a alguém, às vezes irado, né, ele faz ali algo que não faria, né? O próprio apóstolo Pedro ali, ele tomado de ira ali, num certo momento, ele pega a sua espada ali e corta a orelha daquele soldado. Né? E assim a gente vai ver outros e outros. O próprio Moisés, né? Moisés, né? Por ira, por raiva ali, ele faz muitas coisas, né? A gente vai ver que ele, na ira, ele mata um egípcio. Com ira ali, ao descer do monte ali com as tábuas da lei, ao ver o povo adorando, né? Adorando ali o bezerro, ele quebra as tábuas, né? Também, em outro momento, né? Ali com aquele sentimento, já aquela raiva ali, ele não fala a rocha, ele machuca ali, ele joga aquela vara ferindo a rocha. Né? Então ali é tudo sentimentos, né? Tudo emoções que Moisés sentia. Né? Então diz aqui o tópico 3, sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua capacidade, própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também dos outros. Não podemos negar que há alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano neste tão complexo processo. Toda a vida é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreende com seus próprios fracassos, na inglória empreitada de seres emocionalmente incríveis, invencíveis. Então aqui a falsa autonomia humana, né? Achar que autocontrole provém de técnicas, de cursos humanos. Né? O texto próprio que ele diz que há eficácia, algumas coisas boas, né? De você estudar, de você, né, nesse mundo, né, de controles emocionais. Mas a gente não pode confiar apenas em si.
Não podemos confiar apenas em nós mesmos. Nós sabemos que todo o controle há em Deus. Né? Ele, que nada mais ele, que o próprio Criador que criou, né? Corpo, alma e espírito, nada mais ele que é, né? Dono de toda a sabedoria, né? E onde nós devemos buscar, né? Onde nós devemos buscar a fonte, onde devemos buscar esse autocontrole, né? Das nossas emoções. É Deus, né? Deus é que é a nossa fonte. Né? Então ele diz aqui, né, que é enganoso, né, você confiar apenas em si. É enganoso. Aí diz aqui, né, obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas em um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus que guarda nossos corações e sentimentos em Cristo. Né? Filipenses 4:7. Então, aqui é o quê? A solução. É para o equilíbrio. Obediência, humildade e oração. Quando se é humilde, né, tem essa humildade, esse reconhecimento que somos pó, que somos pequeno, né? Quando se há essa humildade, quando se há obediência a Deus, né? Quando nós vivemos uma vida de obediência e humildade, a gente reconhece nossas falhas, a gente reconhece que somos muito pequenos, né? Diante da grandeza de Deus, e vivemos em uma vida de oração, nós conseguimos, né? Conseguimos ter esse controle. Né? Conseguimos, nós recebemos essa paz de Deus, que diz o texto que excede todo entendimento. Né? Nós não compreendemos quão grande é essa paz que há em Deus. Mas quando nós recebemos, quando nós estamos em paz, com essa paz de Deus, não uma paz falsa, humana, nossos sentimentos e nossas emoções, elas são guardadas. Nós temos esse controle que o Espírito Santo é quem dá na nossa vida. Né? E diz lá, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, orações, né? Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por orações e súplicas, com ações de graça, né? Ou seja, aqui ele está falando em orações, né? Levar nossos sentimentos, as nossas emoções, confessar diante de Deus, né? Pedir a Ele ajuda, né? E diz aqui, com ações de graça, ou seja, devemos ser gratos, devemos ter um coração grato. Né? Se Nabal fosse grato, ele não teria morrido. Ele não teria feito o que fez e, por consequência, ele perdeu a sua vida. Ele não foi grato, ele não foi humilde, ele era soberbo. Né? Então, aqui, o texto é bem claro, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então está aqui onde devemos colocar nossas emoções, nossos pensamentos, já estudamos em uma lição anterior. Né? Nossos pensamentos, né, vai influenciar também nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Né? Conclusão. Não somos nós, com nossa própria capacidade, que determinamos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus. Mas como? Se vivemos em humildade e fé e sob o domínio do Espírito. Gálatas 5:22, né? Está lá no livro de Gálatas, né? Tanto as obras da carne, como também o que? O fruto do Espírito. Então nós teremos equilíbrio, como a lição fala, equilíbrio.
nesses sentimentos e emoções, para que não venhamos cair, não venhamos pecar, se nós o que fizermos isso. Vivemos sob o domínio do Espírito. Então, quando somos dominados pelo Espírito, né, nós vivemos em Espírito. Então, que tenhamos uma boa aula, né, devemos aprender, né, a ter controle em nossa alma, né, nessas alma e na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. Então, Pai do Senhor para todos. Tenha uma boa aula presencial. Amém.